Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero retomar aqui a série de comentários de livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui nesse canal. Hoje trazendo um pouco para a literatura latino-americana, que a mim me interessa muito, principalmente se tratando do nosso país irmão, praticamente vizinho do Brasil, né, que fica na costa do Pacífico, Chile, e toda a sua riquíssima história que ele tem para contribuir não só para as Américas, mas para o mundo, né? Bom, antes de entrar no vídeo propriamente dito, no tema do vídeo propriamente dito, eu gostaria de falar que esse canal aqui ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas, é um sebo de excelência, onde dois amigos meus, né, Douglas e Simone, o que eles fazem? Eles pegam livros raros nos sebos de São Paulo e disponibilizam para venda na sua página do Instagram. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui a página do Instagram deles. E se vocês falarem que encontraram o sebo Só Pepitas através desse canal, do canal da Vivega, vocês ganham 10% de desconto na compra de cada livro. Vale a pena vocês verem, porque boa parte dos livros que talvez vocês estejam procurando, ou vai surgir um novo interesse ao se deparar com algum livro que porventura te chame a atenção, porque são livros de muito bom gosto, né? Selecionados a dedo, as pepitas, né? E o conhecimento, assim como as viagens, as visitas às exposições, as visitas a museus e a compra de livros, são coisas que a gente gasta para ficar mais rico, né? Bom, vamos entrar no tema do livro de hoje. Hoje eu gostaria de falar desse livro aqui, da Isabel Allende, Longa Pétala de Mar, Largo Pétalo de Mar, né, no título original, né, que é um título de um poema do Pablo Neruda. Já vou falar por que leva esse nome, né? Bom, esse livro aqui, Largo Pétala de Mar, Longa Pétala de Mar, ele é um livro lançado pela Isabel Allende, e a Isabel Allende é aquela grande escritora famosa de vários best-sellers, né? Que lançou em 1982 seu primeiro livro, que fez um grande sucesso, virou até filme, que é A Casa dos Espíritos. Ela é nascida em Lima, no Peru, em 1942, mas atualmente ela mora nos Estados Unidos, né? Ela é casada com um norte-americano, né? E a Isabel Allende, então, ela escreveu esse livro para fazer uma espécie de homenagem aos refugiados. Assim como os refugiados que estão nesse livro, ela sempre foi uma pessoa desterrada da sua própria terra. Ela esteve na Venezuela por um tempo, e por conta do seu sobrenome Allende e seu grau de parentesco com o presidente Salvador Allende, né, que foi deposto, né, no Palácio da Casa de la Moneda, ali na Revolução, na ditadura chilena do Augusto Pinochet, em 1973, ela foi exilada para a Venezuela, e da Venezuela ela foi para os Estados Unidos. Ela mora nos Estados Unidos, mas ela não se sente pertencente ainda à nação norte-americana, embora ela seja casada com um norte-americano. Então ela sempre foi uma, não digo refugiada, mas uma estrangeira nos seus próprios locais onde ela mora, né? E aí ela quis fazer uma homenagem àqueles grupos de espanhóis, logo após a Guerra Civil Espanhola, que vieram para o Chile e boa parte deles para a América Latina também, depois da Guerra Civil Espanhola, no contexto da perseguição da ditadura franquista. Bom, esse daqui é meu avô, meu abuelo, né? Pai do meu pai é espanhol, de León. Esse é meu avô, que era de León também. Ele lutou na Guerra Civil Espanhola. Nessa foto aqui ele está com o uniforme do Exército Nacionalista. Ele lutou na Guerra Civil Espanhola. E o Vítor Dalmau, que é o personagem principal desse livro, também esteve na Guerra Civil Espanhola. A Isabel Allende, o que ela fez? Ela entrevistou vários refugiados espanhóis, alguns já em idade avançada, como um refugiado chamado Vítor, de 103 anos, né? Que dá o nome ao personagem principal do livro, né? E ele contava para ela, por correspondência, eles se comunicavam por e-mail, se eu não me engano, né? Sobre a sua vida, sobre a sua trajetória e tudo mais. E ela se inspirou nas histórias desse Vítor para compor os personagens fictícios. É um romance histórico, né? É um romance histórico que mistura ficção com eventos reais, igual ela fez na Casa dos Espíritos, né? E na Casa dos Espíritos, o filme fez muito sucesso. Eu lembro que era com
Jeremy Irons, né, que fez o Esteban, Jeremy Irons, a Winona Ryder, que é a filha dele, a Meryl Streep, que era a mulher que tinha sensibilidade espírita e tal, era médium, né? A Glenn Close, o Antônio Bandeiras faz aquele empregado da fazenda da família do Esteban, que era insurgente, né? Era mais revolucionário, assim e tal. E também, no caso dos espíritos, conta o golpe de 1973 do Augusto Pinochet, né? Inclusive um filho bastardo do Esteban acaba aderindo ao regime e até persegue e tortura a sua meia-irmã, né, que é a Winona Ryder e tal. Um dia, quem sabe, eu falo do Casa dos Espíritos aqui, né? Mas voltando a esse livro aqui, então, ela vai falar no começo do livro que tem um paramédico, que é o Vitor Dalmau, que está cuidando dos feridos da Batalha de Teruel. Ele também foi ferido na Batalha de Teruel, por isso que ele estava trabalhando como paramédico, né, na Guerra Civil Espanhola. A Batalha de Teruel ela durou foi intensificada em 1938, um ano antes de terminar a Guerra Civil Espanhola, que terminou em 1º de abril de 1939, com a vitória do Franco, né? E ele vai contando também da Batalha do Ebro. E essas duas batalhas são batalhas que meu avô esteve. Meu avô também foi ferido na Batalha de Teruel com metralha, né, com estilhaços de metralha na perna. Só que ele ficou afastado, mas depois voltou para a guerra. E o Victor Dalmau, que é o personagem, ele fica como paramédico, tratando as pessoas na guerra. E tem a Roser. A Roser, ela é uma menina adotada que, quando ela cresce, ela se torna professora de piano, ela é pianista, né? E qual que é o contexto desse livro? No começo do livro fala da Guerra Civil Espanhola, conta da participação deles para a Guerra Civil Espanhola. No final, no meio do livro tem o final da Guerra Civil Espanhola e quando eles cruzam os Pirineus, boa parte dos republicanos, e principalmente catalães, boa parte deles, né, cruzam os Pirineus e eles vão ser colocados, submetidos a um campo de concentração na França. Isso foi real, inclusive eu lembro que meu pai me falava de um cara aqui no Brasil que ele conheceu na comunidade espanhola e tal, que esteve nesse campo de concentração na França e depois, quando ele teve uma viagem para a América Latina, ele acabou vindo para o Brasil. Mas ela vai falar dos mais de 2.000 refugiados do navio Winnipeg, que era um navio fretado pelo próprio poeta Pablo Neruda, né, que salvou todas essas pessoas do cativeiro, do campo de concentração, onde eles se encontravam na França depois da Guerra Civil Espanhola, né. Bom, o livro tem alguns easter eggs, né, algumas curiosidades, que a gente chama de easter eggs, que eles falam quando eles estão no navio vindo com destino a Valparaíso, no Chile, né. Eles falam que um dos viajantes do navio teria um encontro com Esteban Trueba, que era o grande milionário Esteban Trueba, que é o personagem da Casa dos Espíritos. Então ele é mencionado, lógico que ele é fictício, né? Mas ele é mencionado nesse livro também. Bom, o Pablo Neruda, que eu gosto muito daquele filme O Carteiro e o Poeta, né, que conta a história do Pablo Neruda quando ele esteve exilado na Itália, ele esteve na Guerra Civil Espanhola também, e ele escreveu um livro, España en el Corazón, España en el Corazón, que tem alguns trechos desse poema, dos poemas desse livro, España en el Corazón, nesse livro aqui da Isabel Allende, né? Ele imprimiu esse livro no meio de uma batalha da Guerra Civil Espanhola, né? E ele se solidarizou muito com a causa daqueles republicanos que perderam a guerra. Vocês sabem que na Guerra Civil Espanhola o Franco foi apoiado pelo Hitler e o Mussolini, que testaram as suas armas na Guerra Civil Espanhola, né? Tanto que a própria Blitzkrieg foi criada, a Guerra Relâmpago, por conta dos bombardeios que teve no país. O mais famoso deles foi o de Guernica, que virou o quadro do Picasso famoso, né? E os republicanos esperavam a ajuda da França, da Inglaterra, que nunca veio, que preferiram não intervir, e receberam uma ajuda em menor grau da União Soviética, né? A União Soviética ajudou os republicanos. Terminada a guerra, esses republicanos, então, que não tinham mais lugar no país por conta da ditadura do Francisco Franco, atravessaram os Pirineus e ficaram num campo de concentração na França.
E o Pablo Neruda, ele vai conseguir juntar um dinheiro com sua diplomacia e tudo mais, conseguir fretar um navio, e a capa desse livro é esse próprio navio, né, chamado Winnipeg. E esse navio Winnipeg vai levar mais de 2.000 refugiados republicanos que estavam na França, que cruzaram os Pirineus, para o Chile, né? Eles chegaram em Valparaíso, né, no navio, e subiram para sentido Santiago, né, em trens, né, em vagões de trens. E ele conta essa viagem, e os personagens, que é o Victor e a Roser, nesse livro aqui, vêm para o Chile, né? Os personagens, eles se casam com um casamento arranjado, de fachada, não verdadeiro, porque ela está grávida do irmão dele, né? Ela está grávida do irmão dele e ele se passa pelo pai da criança para poder subir nesse navio e vir para a América, né? Só que quando eles chegam no Chile, o divórcio era proibido, né? O Chile era um país extremamente católico, né? E o divórcio era proibido. Então eles passam uma vida inteira juntos sem ser necessariamente marido e mulher, né? Só que eles eram grandes amigos, tinham um carinho, um respeito mútuo muito grande, né? Entre eles, muito grande, né? Bom, a própria Isabel Allende, como eu disse, ela era uma refugiada, né? Se sentia como se fosse uma refugiada, não era uma refugiada de fato, mas ela se sentia uma desterrada, né? E ela escreve sobre refugiados. Então vale lembrar que hoje tem toda essa discussão da Europa abrigar comunidades de imigrantes e refugiados no país deles, mas a gente vale lembrar que há 80 anos atrás, boa parte desses europeus também eram refugiados na América, também foram refugiados, né, essas pessoas na própria América, né? Então seria uma espécie de... Não é uma coisa nova os europeus já estiveram nessa situação de refugiados também. Meu pai veio para o Brasil nos anos 70, chegou aqui no Brasil em 22 de março de 1972, chegou em Santos, né? Ele morou um tempo na Casa do Imigrante, no atual museu Casa do Imigrante, né? No albergue dos imigrantes, mas ficou só um mês lá, depois saiu de lá. Então todos nós, eu ou pessoas filhas de imigrantes, netas de imigrantes, também somos, de certa forma, desterrados da nossa própria terra, né? Porque os imigrantes, eles carregam um pouco da sua cultura e transmitem para os seus netos, filhos e netos, mesmo eles estando longe de seus países, né? Bom, então esses espanhóis foram refugiados no Chile e da mesma forma com que eles cruzaram os Pirineus sentido França e ficaram naqueles campos de concentração na França, da mesma forma vai ter uma reedição de tudo isso, e o próprio personagem fala que ele já tinha vivido isso na Guerra Civil Espanhola, quando tem a ditadura do Augusto Pinochet no Chile, em 1973. E ela vai contar, e é terrível o que aconteceu no Chile, né? Ela vai contar nesse livro aqui o que aconteceu nas arbitrariedades do Estádio Nacional do Estádio Nacional de Chile, né? De Santiago, o Estádio Nacional de Futebol, que foi usado como prisão. E ali tinha várias câmaras de tortura, tinha inclusive pessoas encapuzadas que delatavam os esquerdistas, os subversivos, né? E muitos deles eram mortos ali mesmo, eram torturados e mortos ali mesmo. A ditadura no Chile, ela foi muito mais intensa do que a do Brasil, e ela foi personalista, porque ela foi personificada na figura do Augusto Pinochet. No Brasil, pelo menos na ditadura, a gente teve uma alternância de poder, né? Não foi um ditador só. Teve uma alternância de poder, o que não deixa de ser arbitrário também. Mas no Chile ela foi personalista na figura do Augusto Pinochet, que introduziu um modelo neoliberal no Chile, né? A gente viu recentemente as reformas da Constituição no Chile, que queria uma Constituição que não fosse mais tão neoliberal, mas o Chile foi um dos primeiros experimentos neoliberais do mundo, né? E ele era amigo, né, e próximo da própria Margaret Thatcher, né, que seguia as reformas ali de forma acirrada no Chile, né, as reformas neoliberais, né. E então boa parte desses refugiados espanhóis que eram de esquerda, que eram republicanos, eram anarquistas, muitos deles,
tiveram que se refugiar na Venezuela na época, né? Olha que ironia, hoje a Venezuela é que exporta imigrantes, né? Naquela época ela recebia imigrantes, era um país muito bem desenvolvido também e tal. Mas isso já é outra história, né? Então muitos chilenos foram para a Venezuela porque eles eram refugiados, né? Então nessa época várias famílias inteiras foram repatriadas da Espanha para o Chile, né? E a própria, na família deles ali, a Carme, que é a avó, ela fala, nossa, quando acontece a ditadura do Pinochet, que eles têm que ir para a Venezuela, eu já vi esse filme antes, né? Parece que nós estamos vivendo de novo o exílio que nós tivemos lá na Espanha, lá na França, né? Só que dessa vez na América Latina, né? E esses refugiados do Winnipeg, do navio Winnipeg espanhóis que foram para o Chile e também para outros países posteriormente da América Latina, inclusive o Brasil, eles contribuíram muito com as ciências, com a cultura, com as artes. Muitos deles eram artistas. No caso da Roser, aqui da personagem, ela é pianista, né? Mas vários cientistas, vários professores, várias pessoas que tinham um cacife, uma bagagem intelectual muito grande, em como todas as ditaduras têm as fugas de cérebro do país, eles foram para o Chile e graças a essas pessoas e outras pessoas do Chile também, o Chile sempre foi visto como um dos países de primeiro mundo na América Latina, né? Sempre foi visto como um país muito desenvolvido. É claro que, de certa forma, as reformas neoliberais, elas acarretaram também num curto período, num breve período de prosperidade, assim como a ditadura brasileira teve um breve período de prosperidade, mas depois todos os direitos trabalhistas, todos esses direitos eles desapareceram, né? Então tinha pessoas no Chile que trabalhavam uma vida inteira porque não conseguiam fazer uma previdência privada, e as pessoas na velhice trabalhando porque não tinha como se aposentar. Foi uma coisa terrível, né? Mas por um curto tempo as reformas foram benéficas para a economia, né? O Salvador Allende, ele era um presidente eleito, né? E ele não acreditava numa revolução comunista igual aconteceu em Cuba, armada e tudo mais. Ele era um marxista, mas ele acreditava na mudança gradual e lenta por meio das eleições, por meio da política, por meio do sufrágio, né? Ele não era um revolucionário. Mas o Henry Kissinger, né, e o Lyndon Johnson nos Estados Unidos, né, eles jamais iriam permitir mais um país socialista na América Latina, além de Cuba, né? Então eles financiaram a Operação Condor, que foi a operação de ditadura dos vários países da América Latina, inclusive o Chile também, né? Bom, no nosso caso, da nossa ditadura brasileira, boa parte dos exilados foi para o Uruguai. O Uruguai era um dos poucos países democráticos, né? E no caso da ditadura chilena, para outros países, México e tal, mas principalmente muitos deles para a Venezuela também, né? Quando a Venezuela não exportava imigrantes, né, e recebia imigrantes, era o contrário, né? Bom, o que vale lembrar então é que nesse livro, Longa Pétala de Mar, o título é baseado num poema do Pablo Neruda, que ele fala que no Chile tem vinhos e é como se fosse uma longa pétala de mar, o país, o Chile, né, o mapa dele e tudo mais. E aí a Isabel Allende pegou então esse título e adaptou para o livro, né, Largo Pétalo del Mar, né, que é um livro muito bom. Eu recomendo para vocês que gostam de histórias de refugiados e que contam uma história tem um romance, né, e de uma família que é desterrada da sua própria terra duas vezes, né? O Vitor, que é o Vitor Dalmau, né, que é o personagem real, Vitor, né, que ela entrevistou, ele depois volta para o Chile, né, e ele fala que nós pertencemos ao país onde nós vamos ser enterrados, né? E eu fico lembrando do meu pai, porque meu pai, embora ele seja espanhol, ele é mais brasileiro hoje do que espanhol, né? E certamente ficará aqui e repousará depois de sua morte aqui no Brasil. Então, nós pertencemos ao lugar ao qual nós seremos enterrados. Então, eu mesmo sendo um filho de duas pátrias, ficarei no Brasil, então minha pátria é aqui, então, né? E a pátria do meu pai, embora ele tenha nascido em outro lugar, é aqui também, né?
e de tantos outros que eu conheci da comunidade espanhola e portuguesa, que eram amigos de família e tudo, todos eles pertencem ao Brasil já estão tanto tempo aqui que já pertencem aqui. E o Vitor, que é o que ela entrevistou para escrever esse livro, ele então faleceu com mais de 103 anos no Chile e lá está, né? Lá está. A Isabel Allende tem pouco mais de 80 anos e ela tem algumas vezes algumas pessoas com preconceito em relação aos livros dela por ela ser uma escritora de best-sellers, né? Esse livro aqui também foi um best-seller e tudo mais. Mas a gente também tem que ver cultura e intelectualidade em muita obra de best-seller também. A gente não pode ter esse preconceito de ler só os autores subalternos ou periféricos e ser contra os livros comerciais. Os livros comerciais também, muitos deles são muito bons também, né? E vale a pena ser lidos, né? Uma característica da Isabel Allende é que ela descreve longos períodos em poucos parágrafos. Então esses personagens, eles vai e vêm na história. Ao mesmo tempo que ela conta a história deles na juventude, ela também fala da velhice deles em alguns parágrafos, depois ela volta para a juventude deles e fica nesse vai e vem. Você sabe da história inteira da personagem em um capítulo, e ela tende a resumir muito bem, ela consegue ser muito bem sucinta, condensar muito bem os personagens, a história dos personagens e do próprio país, do Chile, e dos personagens reais, como o próprio Pinochet, o Salvador Allende e o poeta Pablo Neruda, tá certo? Então é isso, gente. Gostaria de recomendar esse livro, vale muito a pena vocês lerem. E eu peço encarecidamente, então, curta, se inscreva, compartilhe no canal, compartilhe para aquela amiga ou amigo o vídeo que gosta também do tema de literatura nacional e universal, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado. Grande abraço.